Ok, você decide ver o novo filme de Christopher Nolan. Você já ouviu o nome dele algumas vezes, talvez pelos filmes do Batman, talvez saiba que ele é um dos principais diretores do século XXI, talvez que ele inventou uma nova maneira de ver a sétima arte, que ele gosta de fazer filmes difíceis de entender, muitos deles, ou que ele não gosta de explicar os seus filmes, que quanto maiores eles ficam, melhores eles são. Mas o filme que você vai assistir é novo, você nunca viu antes, se chama Tenet. O trailer não te deu muitas pistas, mas você quer saber mais sobre ele, quer entender. Mas como? A melhor maneira que eu posso explicar isso é, você pode ver qualquer filme de Christopher Nolan de 4 maneiras diferentes. Número 1, a primeira reação. A primeira e normalmente melhor maneira de entender seus filmes é simplesmente assistir pela primeira vez com atenção. Descobrir a si mesmo os personagens, o lugar, os conflitos e a história. Em Amnésia, por exemplo, um homem com a doença que dá nome ao filme tenta descobrir quem assassinou sua mulher, enquanto outras pessoas aparentemente tentam ajudá-lo. Nós, como espectadores, não sabemos se confiamos em qualquer um destes personagens enquanto a história é contada de trás para frente. A primeira reação pode ser contraditória, mas você já viu esse tipo de filme antes e se chama Plot Twist. Clube da Luta, Ilha do Medo ou Sexto Sentido, o que me leva agora para o número 2, conteúdo e tema. Seus filmes devem ser assistidos olhando para a história simplesmente por como ela é, e não da maneira confusa que alguns podem chamar. Por exemplo, Insônia. 2 detetives de Los Angeles são enviados para uma cidade no Alasca, onde o sol nunca se põe, e devem investigar o assassinato metódico de um adolescente local. Simples, não? O grande truque. Após um trágico acidente, 2 mágicos de palco se envolvem em uma batalha para criar a ilusão final, sacrificando tudo o que precisam para se superar. Não me parece difícil. Interstellar. Uma equipe de exploradores viaja através de um buraco negro no espaço na tentativa de garantir sobrevivência da humanidade. Uma história relativamente comum, mas com um toque de Christopher Nolan. Ou seja, assista a história pelo que ela é e não pelo que ela pode parecer. O que me traz ao número 3. O formato. Quando você sabe qual formato a história está sendo contada, é melhor para poder entendê-la. Por exemplo, características dos filmes de Nolan. Número 1. Filmes não lineares. Desde Amnésia, Interstellar ou A Origem, seus filmes desorientam o público. São quebra-cabeças onde temos as peças e as montamos em nossas próprias mentes. Número 2. Ponto de vista subjetivo. Entramos nas perspectivas dos personagens, seja pela câmera ou pela estrutura de história. Muitas vezes temos as mesmas informações que os personagens no filme, entrando em seu mundo de perspectivas limitadas, e com essas informações viramos detetives nos filmes, tentando descobrir todos os pedaços. Número 3. Características de um filme noir. Personagens solitários, temas de traição, atmosfera obscura, a moralidade dos personagens é sempre questionável e nada de efeitos especiais. Quanto mais prático, melhor. E por fim, número 4. O contexto pessoal. O que passa na mente do cineasta? E neste caso, pergunto, quem são estes personagens? São fragmentos de Nolan. Poucos cineastas hoje em dia têm tanta autonomia e um estilo próprio em seus filmes como ele. Nolan tem total liberdade para fazer seus filmes da maneira como deseja, e o reflexo disso é que eles são como uma conversa filosófica, uma indagação profunda sobre a condição humana. Devemos confiar nas nossas intuições e o subconsciente. Devemos desafiar nosso conhecimento mais básico. Seus filmes trazem perguntas que muitas vezes podem ser perturbadoras. Podemos confiar em nossa própria mente? Existe uma verdade absoluta? Se sim, devemos aceitar essa verdade? Assistir seus filmes é como ter uma conversa que te traz novas ideias e ficam com você depois de alguns dias. E é por isso que somos obrigados a assistir novamente seus filmes. Esses 4 ângulos podem trazer uma visão interessante, e cada método de entendimento é menos importante que a maneira como eles se interligam e se alimentam entre eles. O contexto pessoal do artista te dá o conteúdo, o formato cresce a partir do tema, e a sua primeira reação pode surpreendentemente ser a correta, se você tirar um tempo para pensar, e talvez escrever para organizar os seus pensamentos. O legado de Christopher Nolan é tão grande que os estudos sobre ele são vastos e muitas vezes contraditórios. Então, por que não decidir o significado dos seus filmes você mesmo?